sou a Kelly Cristina, sejam bem-vindos ao Investigando Eu, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns saberes que eu aprendi aos 26 anos sendo uma mulher negra. Gente, vou até acender um incenso aqui, porque vocês não estão ligados. Esse já é o segundo vídeo, o microfone descarregou, por isso que eu tô sem microfone, tá? Mas vamos assim mesmo. Limpa, 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 limpa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês que eu aprendi que é super importante, estratégia de sobrevivência, é que o autocuidado é resistência. Então, quando você estiver com alguma crise, ou quando algo que você queria muito não aconteceu, quando algo não deu certo, você está se sentindo muito mal e só tem vontade de se esconder, ficar no quarto, dormindo, sabe? Esses estados mentais aí, super caóticos, onde você tá, sei lá, se questionando muita coisa, você vai transformar esse estado mental, esse estado em um estado de autocuidado. Você vai preparar um escalda-pés para você, vai preparar um banho de ervas e vai transformar isso em um momento de autocuidado, porque assim você legitima aquilo que você tá sentindo, entendeu? E você vai ter um tempo primeiro, para receber um alívio de toda aquela emoção que você está sentindo. E nesse alívio, você também consegue deixar ir. Você consegue sair daquele espaço, né? De caos, de ai, não deu certo, de tristeza, só quero ficar deitado, escondido, para um estado de relaxamento, né? E nesse relaxamento, e você se legitimando o que você está sentindo, é uma forma de acolhimento, sabe? Então, aquilo vai ser uma estratégia de resistência, porque vai fazer com que você mude o seu estado mental, com que você legitime o que você está sentindo, é algo que vai te humanizar naquele momento, sabe? Quando a gente tá com aquela vontade de se negligenciar, de se esconder, é importante que a gente faça o contrário, que a gente se nutra. A segunda coisa é que tá tudo bem não ser perfeita naquilo que você faz. Uma questão que a gente lida muito é a questão da autocrítica muito forte. Ou seja, de se a gente errar alguma coisa, de esquecer uma pequena coisinha, a gente achar a pior pessoa do mundo ali, porque muitas vezes não nos foi dado o direito de errar. Era sempre uma repreensão muito grande, a gente tinha sempre que acertar tudo, sempre tem que ser o melhor ali, aquele negócio, você tem que ser o melhor. Então, isso faz com que a gente tenha um autocrítico muito grande. E por isso que você começar a internalizar, tá tudo bem não ser perfeito, tá tudo bem não ser perfeito, tá tudo bem ser mediano, vai fazer com que você consiga suavizar, porque em vez de você se criticar, você muda para uma questão de tá tudo bem, isso é normal, isso é humano, humanos cometem erro, entendeu? Então você consegue sair daquele estado, né, de culpa, de autocrítico, de nossa, eu sou uma pessoa horrível, para não, tá tudo bem, isso acontece, sabe? A terceira coisa que eu vou falar é um pouco sensível, pode doer para alguns, mas que relacionamento não vai preencher o vazio interior. A gente aprendeu muito que tem que conquistar as coisas, que tem que conquistar as pessoas, que tem que cuidar, fazer isso, aquilo. E a gente ensinou a sempre doar, fazer o para fora, para o outro. Então, a gente cresce com um vazio interior ali, de não saber quem se é, não saber o que se gosta, e de sempre querer ter performado para caber em algum lugar, ou para receber alguma coisa, de ter que agir de certa forma. Então, a gente acaba tendo um vazio interior ali. E esse vazio, ele não é preenchido com relacionamento. A gente pensa que sim, pelo menos há um primeiro momento, porque vai mudar o nosso foco, a nossa atenção, e você vai ficar prestando atenção em alguma outra coisa ali que é mais palpável, mas sempre que você parar um pouquinho, ou quando algo não dá errado, aquele vazio vai se fazer presente de novo. Então, isso é algo que a gente não vai preencher com o exterior. Esse vazio a gente só preenche da gente mesma. Então, é descobrir ali o que você gosta, é focar em quais são os seus sonhos, sabe? O que eu quero para mim, o que eu quero experienciar. Então, o que eu quero ser? Eu quero pintar, eu quero ser artista, eu quero ser um cantor, eu quero ser alguém que gosta de passear e quero ser nômade, qualquer coisa, sabe?
Você vai se preencher daquilo que você gosta. Ah, e se eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, pô, vou ler mais. Ah, se eu sou uma pessoa que gosta de sair, vou sair mais. Sabe, você preenche de você mesmo. E não com coisas externas. A quarta coisa, que é bem clichê na verdade, mas só quem sabe e tá fazendo colhe os benefícios, é que fazer atividade física regularmente aumenta muito o seu nível de bem-estar. A gente passa muito tempo sentado, seja estudando, sei lá, mexendo no celular, trabalhando. Então, muitas partes do nosso corpo acabam nem sendo mexidas, ficam atrofiadas. E fazer movimento, gente, vai fazer com que o seu corpo saia daquela inércia, sabe? Que ele começa a ter outros movimentos, ele vai passar a ter menos dor, ele vai ser um corpo que vai se fatigar menos e também vai ser um corpo que vai ter uma maior flexibilidade, ele vai ter mais agilidade, leveza para, né, andar por aí nas andanças da vida. E outra coisa também que eu aprendi disso, sabe? E eu falo atividade física, pode ser qualquer uma, pode ser caminhar, pode fazer yoga, ir pra academia, dançar, qualquer coisa serve, tá? A quinta coisa é que as pessoas não vão melhorar com o tempo. É sensível, gente, mas é algo que eu venho observando, sabe? Muitas vezes a gente pensa que é só dar um espaço de tempo maior para a pessoa mudar, esperar que alguma coisa vá acontecer, que a pessoa vai, sei lá, vai se tornando aquilo que você queria que fosse, ou que a pessoa, sabe, ou quando você tenta salvar alguém, você acha que é só você insistir um pouco mais, cuidar um pouco mais, que as coisas vão mudar, que a pessoa vai mudar. Não, isso não acontece e é muito perigoso você seguir tentando, né, investindo ali para que as outras pessoas mudem. Primeiro porque isso, né, é total desgaste, é total perda de tempo. E é algo que você poderia estar investindo em você, e uma energia que você poderia estar investindo no seu futuro, e você está investindo para outra pessoa. E isso também é ego, de querer salvar os outros. Porque a pessoa, se ela não quiser mudar, você tem que sair do controle, entendeu? Você não tem que controlar tudo, você não tem que falar, não, vai curar sim. Porque isso é ego seu, você tá querendo intervir no livre-arbítrio do outro. A sexta coisa é, apareça sempre que possível. Gente, se você estiver na sala de aula, o professor fizer uma pergunta e você souber a resposta, fale essa resposta. Ou se falar, ai, professor, você comentou isso aí, fez eu me lembrar de uma outra coisa lá, de uma outra matéria. Se você, sabe, tá no grupo de amigos, o pessoal tá falando de alguma outra coisa e você quer fazer um comentário, faça o comentário. Apareça, gente, sabe? Porque é só aparecendo que você vai conseguir criar relações, sabe? É só você aparecendo que você permite que as outras pessoas te vejam, te conheçam, né? E as coisas vão se construindo a partir daí. Então, sei lá, se tá no trabalho, você pensa em fazer algum comentário, alguma coisa, faça, apareça. A sétima coisa é autoobservação, é autocorreção. E é fazendo isso que você consegue parar, sair daquele looping dos padrões repetitivos. Se auto-observar é meio que se olhar de cima, você transladar a sua consciência e fazer uma observação sem julgamento, sem moral, sabe? Tira isso e olha o que tá, como você tá se comportando, como que você tá falando, presta atenção nos eventos que estão se repetindo e você começa a ver você começa a perceber e descobrir o que tem em você que está fazendo com que aquele padrão se repita. Se é algum comportamento que você está reproduzindo de algum trauma que você teve. Então, quando você se observa, você consegue entender o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo em você que ainda está ressoando com aquilo. A oitava coisa é estranhe agressões em namoros. Tem alguns comportamentos que, dependendo do contexto, deixa ali uma dúvida, uma dubilidade, sabe? De vocês não saber, querer contextualizar, é uma brincadeira de mau gosto. Mas não, gente. A pessoa xingar você, ou a pessoa, muitas vezes, dar tapas em você, em contexto como se fosse de brincadeira. Isso não é brincadeira. A pessoa tá literalmente querendo descarregar a frustração dela ali em você. Muitas vezes, a gente não consegue perceber aquilo, sabe, como uma agressão. A gente não percebe. Então, tem que aprender a estranhar o menor sinal possível, sabe? Xingamento do tipo, ele depois fala, não, desculpa, não foi isso que eu queria dizer. Era isso que ele queria dizer sim, entendeu? E ele só, tipo, se arrependeu ali na hora porque ele viu que você percebeu o que ele estava fazendo. Então, presta muita atenção nesses comportamentos, tá? E é pra você ter uma pulguinha atrás da orelha mesmo, sabe? Porque, sei lá, às vezes, na própria família, era uma família onde as pessoas se xingavam de graça, sabe? Se agrediam verbalmente ou fisicamente.
Então, quando a pessoa vai pro relacionamento, muitas vezes aqui na mente não tá ligada, opa, xingamento é uma agressão, xingamento é uma violência. Então, muitas vezes a gente atende, tipo, a simplesmente não perceber, sabe? Não conectar essa relação, essas duas coisas, e acabar entrando em furada. E então é bom, né, ficar com essa informação aí gravada no seu campo. Pega. A nona coisa é seja fiel aos seus objetivos e aos seus limites. Porque muitas vezes vai aparecer, sei lá, alguma pessoa que parece aquilo que você, sabe, sempre desejou, que você sempre quis. Só que para isso teria que ultrapassar algum limite seu, ou você teria que abrir mão de algum objetivo que você tem, sabe? Para seguir o que aquela pessoa tá querendo propor ali. Não presta muita atenção, porque isso geralmente é furada. Sabe, eu acho que nada que vai vir pro seu benefício vai fazer com que você tenha que, sabe, ultrapassar um limite seu, ou deixar de querer, ou querer fazer você mudar de rota, sabe, de um objetivo que era certeza ali há muito tempo atrás. Então, eu acho interessante a gente prestar atenção nessas coisas. Porque acontece, né? A gente tende a querer flexibilizar ali para poder encaixar, e isso pode ser prejudicial para o nosso futuro. Então, prestar atenção, né? Que nem sempre, né, a gente tem que estar cedendo. A 10ª coisa é tenha fé nos seus sonhos e confie no seu potencial. Aposte em você. Se você quer ler um livro, compra aquele livro, sabe? Se faz aquele curso, abre aquele negócio que você sempre quis abrir. Invista em você e no seu sonho, sabe? Dedique tempo, atenção, energia e dinheiro em você. Como um chocolatinho, ó. Gente, a número 11 é tenha o dia do expurgo. É um dia onde você vai liberar todas as emoções que foram reprimidas, sabe, no seu corpo. Porque, sei lá, às vezes você estava ansioso durante a semana, ansiosa, e não conseguiu ali processar naquele momento, porque você tinha, eu tenho algumas obrigações para cumprir agora, não vai dar. Sabe, alguma tristeza que apareceu e você só ignorou. O dia do expurgo é dia de liberar todas essas coisas. Então, essas informações que estão no seu corpo, que estão te pesando, você vai dar um jeito de expressar elas de alguma forma. Seja dançando, seja escrevendo, ou, sei lá, se fechando no quarto, se expressando, falando da forma que você quiser falar, sabe? Você pode também, sei lá, só sair para correr, assim, até, tipo, ir embora toda aquela energia que estava te pesando. Então, isso é muito importante, entendeu? Porque se você fazendo isso, você consegue controlar ali, equilibrar o seu campo emocional, tá? E você também, claro, vai ficar muito mais leve depois de fazer essas coisas. Porque é isso, né? Você não precisa ficar com qualquer coisa que tá te pesando no seu corpo. E assim você vai ficando mais leve, mais saudável, mais feliz. É isso, querida. É bom que você tenha pelo menos uns 2 dias no mês para fazer isso, sabe? Você expressa tudo aquilo que você estava querendo falar, tudo aquilo que você não falou, sabe? Você pode atuar, ser outra pessoa, gritar, conversar, rir, chorar. Só se expresse. E sinta tudo aquilo que você não teve tempo de sentir. Uma das coisas que eu faço muito também é a questão de escrever ali o que eu tô sentindo. Então, escreva, sabe? Expressa da forma que o seu corpo quiser expressar. Pinte, desenhe, independente se é bom ou não. Mas tenha um dia para você liberar tudo aquilo que tá preso, para você processar, para você rir, gritar, chorar, fazer o que você quiser. Porque vai ser como se se lavasse de dentro para fora. Sempre que possível, tenha mais de uma fonte de renda. Porque se você precisar mudar, precisar sair de algum lugar, você não vai ficar totalmente descoberto. A 13ª coisa, seja mais de uma pessoa. Sim, não seja apenas a namorada de alguém, seja também a irmã de alguém, a amiga de alguém, seja uma boa funcionária, seja uma boa empresária. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você é um edifício e você está sendo sustentado por várias pilastras. Essas pilastras são as relações, seja o seu trabalho, seja o seu relacionamento, a amizade, família. Imagine que você escolha ser um edifício e nutrir apenas uma relação, sabe? Ter apenas uma pilastra. Se essa pilastra cai, o edifício todo desmorona.
Então é importante que você tenha várias outras pilastras e que você veja que você não é só a namorada de alguém, sabe? Você não é só a funcionária de alguém. Você seja outras pessoas na vida. Construa vários tipos de relações. A 14ª coisa é: consuma livros, música, artes, artesanato de outras mulheres negras. Porque isso vai fazer com que você contrarie a sua programação inicial de ver pessoas negras, de ver mulheres negras apenas numa narrativa de escassez, uma narrativa de violência. É preciso que você veja corpos negros se expressando de uma outra forma, porque assim você vai também se enxergar de uma outra forma. Você também vai ver que você pode criar, que você pode se divertir, que você pode, sei lá, você pode também ser rico, você pode ser uma escritora, você pode ser um youtuber, você pode ser qualquer coisa, porque você vai ver outras pessoas que são parecidas com você ocupando aquele espaço. A 15ª coisa é: siga teu instinto. Se você tá sentindo que tem caroço nesse angu, provavelmente tem caroço nesse angu. Não tente justificar, sabe, as ações das outras pessoas. Certas coisas a gente pode evitar. A gente não precisa ficar pagando pra ver ali tudo, não. Se você sente ali que tá conversando com uma pessoa, sabe, com algum amigo seu, e essa pessoa tá parecendo desinteressado, ou você sente que essa pessoa tá mentindo ou fingindo ali só para ter uma conversa, sabe? Provavelmente ela tá mesmo. Então, não fica justificando, sabe? Tipo, se retire. Confie no seu instinto, confie ali na sua leitura corporal da outra pessoa, porque o corpo vai sentindo as intenções, sabe? Então, confie no teu instinto. E a 16ª coisa: as pessoas podem não enxergar o seu valor, mas você é a única que não pode esquecer disso. Então, se você, sei lá, tá fazendo parte de algum projeto, de alguma coisa, e você sente que você não tá sendo ouvida ali, que as sugestões, que a contribuição que você quer dar, as pessoas não estão nem olhando, já estão, tipo, falando não tem sentido algum você permanecer nesse espaço. Vá para um espaço que te valorize, vá num espaço onde as pessoas te enxerguem. Você tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Nina Simone. Espero que tenham gostado de um vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.